Na cidade sonolenta, onde os sonhos geralmente permanecem exatamente isso, a vida de Maya Clarke como garçonete dá uma guinada inesperada quando ela acidentalmente derrama café em um estranho misterioso em um terno caro. O que começa como um acidente embaraçoso floresce lentamente em algo que nenhum deles esperava, provando que, às vezes, os relacionamentos mais bonitos começam com os acidentes mais confusos. Antes de começarmos esta história, comente abaixo de onde você está assistindo. O sol da manhã escorreu pelas janelas do Sunshine Café enquanto Maya Clarke amarrava seu avental na cintura. Ela trabalhava aqui há 5 anos e aos 26 anos às vezes se perguntava se alguma vez se libertaria da rotina. Manhã, Doris, Maya chamou para a mulher mais velha que cuidou da grelha. Dia agitado pela frente? Querida, quando não é? Doris riu, jogando uma panqueca com facilidade praticada. A corrida da manhã está prestes a bater. Maya assentiu, verificando sua aparência no reflexo da cafeteira. Seus cabelos castanhos foram puxados para trás em um simples rabo de cavalo, e seu uniforme estava limpo e pressionado. Ela não tinha muito, mas se orgulhava do que tinha. Encomende. Doris chamou, deslizando 2 placas de ovos e torrada no balcão. Maya os agarrou e foi para a tabela 4, onde o casal de Henderson estava sentado toda quinta. Feira de manhã como um relógio. Aqui está, pessoal. Como você gosta. Obrigado. Querido. A senhora Henderson sorriu. Algum progresso naquele sonho de sua loja de flores? As bochechas de Maya coraram. Ela mencionou isso uma vez, meses atrás, e a senhora Henderson nunca esqueceu. Ainda economizando, quase no meio do caminho. Você chegará lá. O senhor Henderson assentiu, desdobrando seu jornal. Coisas boas vêm para aqueles que esperam. Maya esperava que sim. 5 anos de turnos duplos e economia cuidadosa construíram um modesto ovo de ninho, mas não o suficiente para alugar uma loja e comprar inventário. Ainda assim, ela continuou. Porque os sonhos eram tudo o que ela tinha há alguns dias. A manhã progrediu como sempre fazia. Os regulares entrando em suas ordens habituais, Maya lembrando de cada um sem anotar. Los. Ela acabara de carregar uma bandeja, com 4 cafés para a mesa de motoristas de caminhão, quando a campainha acima da porta se juntava. Ela não olhou para cima, enquanto equilibrava a bandeja e passou pelas portas da cozinha. Sua mente estava em não derramar uma queda. Esses homens apoiaram bem, e todo dólar contava com seu sonho. Quando ela voltou para a área de jantar, alguém se moveu diretamente para o seu caminho. A colisão foi instantânea. Café salpicado, de todos os lugares. Líquido quente embebido nas roupas. A bandeja caiu no chão. Maya ficou congelada de horror quando percebeu que havia acabado de afastar um estranho em 4 xícaras de café fumegante. Oh, meu Deus! Ela pegou guardanapos do dispensador mais próximo. Sinto muito, não te vi. Sou tão idiota. Ela finalmente olhou para a vítima de sua falta de jeito e se viu olhando para os olhos azuis mais intensos que já viu. O homem era alto, com cabelos escuros e uma mandíbula que podia cortar vidro. E ele estava usando o que tinha que ser o terno mais caro que ela já viu de perto, agora completamente arruinada com manchas de café. Mas o homem não estava gritando. Ele nem sequer franziu a testa. Ele apenas olhou para ela com uma expressão atordoada. Você não é um idiota, disse ele, sua voz profunda e suave. Você é o mais lindo acidente da minha vida. Maya piscou, sem saber se ela o ouviu corretamente. Ele estava flertando com ela depois que ela acabou de destruir suas roupas? Eu vou pagar pela limpeza a seco. Ela gaguejou, ainda envolvendo inutilmente sua camisa encharcada de café. Não se preocupe com isso, disse ele, tirando os guardanapos de suas mãos trêmulas. Seus dedos roçaram o dela, e ela sentiu um estranho choque. Maya, o que aconteceu? Doris se chocou, olhos arregalados ao ver a bagunça. Foi minha culpa, disse o homem antes que Maya pudesse responder. Eu não estava olhando para onde estava indo. Maya olhou para ele em descrença. Por que ele estava assumindo a culpa? Bem, acontecem acidentes, disse Doris, já se voltando. Para pegar o esfregão. Maya, por que você não ajuda o cavalheiro a limpar? Temos um refrigerante de clube nas costas. Maya assentiu
e gesticulou para que o homem a seguisse. No corredor dos fundos, perto dos banheiros, ela encontrou a garrafa de refrigerante de clube que eles mantinham para essas emergências. Eu realmente sinto muito, disse ela molhando um pano limpo. Seu terno parece caro. É apenas um terno, disse ele encolhendo os ombros. Eu tenho outros. A maneira casual que ele descartou o que tinha que ser pelo menos $1000 em danos contou a Maya mais sobre ele do que qualquer introdução poderia ter. Eu sou Beckett, disse ele, oferecendo a mão. Beckett Shaw, Maya. Clark, ela respondeu apertando a mão dele brevemente antes de retornar aos seus esforços fúteis de limpeza. Você mora por aqui? Eu não te vi no café antes. Apenas passando, disse ele. Reunião de negócios na cidade, mas estou feliz por ter parado. Maya olhou para cima, pegando o olhar caloroso em seus olhos. Ele estava realmente feliz por ela ter arruinado suas roupas. Deixe-me pelo menos comprar um café de substituição, ela ofereceu. Eu gostaria disso, disse Beckett, mas apenas se você fizer sua pausa e se juntar a mim. Maya hesitou. Os clientes geralmente não pediam que ela se sentasse com eles, mas Doris já estava acenando de trás do balcão, falando vá, com uma piscadela exagerada. Acho que poderia levar 15 minutos, concedeu Maya. Ela trouxe 2 cafés frescos para uma cabine de canto e deslizou em frente a Beckett. De perto, ela notou os detalhes, o relógio caro no pulso dele, o corte de cabelo perfeito, as unhas bem cuidadas. Tudo sobre ele gritou dinheiro e sofisticação. Então, Maya Clark, disse ele, agitando o açúcar em seu café. Fale sobre você. Não há muito a dizer, ela deu de ombros. Trabalho aqui desde os 21 anos, paga as contas. Isso é tudo que você quer. Pagar as contas? A pergunta a pegou desprevenida. Os clientes geralmente não faziam perguntas pessoais. Eles queriam sua comida, talvez uma pequena conversa sobre o clima, e foi isso. Não, ela admitiu. Estou economizando para abrir minha própria loja de flores algum dia. Flores? Suas sobrancelhas levantaram com interesse. Por que flores? Maya sorriu, incapaz de esconder sua paixão. Eles fazem as pessoas felizes. Eles marcam os momentos importantes da vida. Cortes, casamentos e até funerais. Eles trazem beleza para os espaços diários. Ela apontou para o pequeno vaso de margaridas em sua mesa. Veja como aqueles iluminam todo o estande. Quero criar esse sentimento para as pessoas. Beckett olhou para as flores e depois de volta para ela. Você ilumina mais do que as flores. Maya sentiu suas bochechas quentes. Você é o encantador, não é? É assim que você fala de manchas. De café? Ele riu e o som era rico e genuíno. Na verdade, sou conhecido por ser bastante franco. Pergunte a quem trabalha para mim. E que tipo de trabalho você faz, Beckett Shaw? Ela perguntou. Uma breve sombra cruzou seu rosto. Agricultura. Coisas chatas, realmente. Eu prefiro ouvir sobre você. Então Maya falou. Ela contou a ele sobre crescer nesta pequena cidade, sobre seus pais que se mudaram para a Flórida após a aposentadoria, sobre seu pequeno apartamento acima da loja de ferragens. Ela não mencionou o ex que havia dito a ela que não era suficiente, antes de partir para a cidade grande. Algumas feridas ainda estavam muito frescas. Beckett ouviu com interesse genuíno, fazendo perguntas e rindo de suas histórias sobre os frequentadores do café. Quando seu intervalo terminou, ela ficou surpresa ao descobrir que ficou decepcionada. Eu tenho que voltar ao trabalho, disse ela com relutância. Claro, Beckett assentiu. Obrigado pelo café e pela empresa. Menos eu poderia fazer depois de arruinar seu terno. Ela sorriu. Maya esperava que fosse o fim disso. Um interlúdio estranho e agradável em seu dia de rotina. Mas Beckett Shaw voltou na manhã seguinte. E no dia seguinte. E todos os dias durante uma semana. Ele sempre sentou no mesmo estande, pediu o mesmo café preto e esperou até que ela pudesse fazer uma pausa para conversar com ela. Ele nunca revelou muito sobre si mesmo, apesar das perguntas dela, sempre voltando a conversa para ela. Ele perguntou sobre sonhos, suas flores favoritas, sua infância. Ninguém demonstrou tanto interesse em seus pensamentos em anos, talvez nunca. Por que você continua voltando? Ela finalmente perguntou a ele no 7º dia. Há um café melhor na cidade.
Eu não venho tomar o café, ele disse simplesmente. 2 semanas depois de sua estranha amizade, Maya estava organizando flores frescas nos vasos do café, uma tarefa que Doris deixou fazer porque era muito boa nisso quando Beckett chegou para sua habitual visita matinal. Aqueles parecem lindos, disse ele, vindo para ficar ao lado dela. Você tem um talento real. Obrigado, ela sorriu, ajustando um cravo. Minha mãe me ensinou. Ela sempre dizia que algumas flores tornam qualquer sala mais acolhedora. Ela estava certa, concordou Beckett, observando suas mãos trabalhar com os caules. Você é a pessoa mais genuína que já conheci, Maya. O elogio fez sua pausa. Você não deve conhecer muitas pessoas, então. Eu sei muito, ele disse calmamente. É por isso que posso dizer a diferença. Ela estava prestes a responder quando um elegante carro preto parou do lado de fora do café. O motorista, vestindo um terno e um boné, saiu e olhou em volta com expectativa. Beckett suspirou. Eu tenho que ir. Reunião de negócios. Maya assentiu, mas algo parecia errado. Quem teve reuniões de negócios em uma cidade pequena como a deles? E por que alguém com um motorista particular passaria 2 semanas tomando café em um café de cidade pequena? Suas suspeitas cresceram quando Doris correu depois que Beckett saiu. Você sabe quem foi? Ela sibilou, segurando o braço de Maya. Beckett. Shaw? Maya deu de ombros. Ele está chegando há 2 semanas, Doris. Garota, isso é Beckett Shaw, o CEO da National Harvest. Seu rosto estava na capa da Business Weekly. Sua empresa vale bilhões. Maya sentiu o sangue escorrer do rosto. Isso não pode estar certo, mas uma pesquisa rápida em seu telefone durante o intervalo confirmou. Lá estava ele, seu companheiro de café, em uma foto profissional, parecendo sério em uma sala de reuniões. O artigo o descreveu como realeza agrícola, um agricultor de 3ª geração que transformou a operação de sua família em um império nacional da agricultura sustentável. E ele a deixou divagar sobre suas economias de US 15 mil tarrais para uma loja de flores como se fosse uma fortuna. Ela se sentiu tola, usado de alguma forma. Por que ele não disse a ela quem ele era? Tudo isso foi algum tipo de jogo para ele, lançando-o com a garçonete de cidade pequena por entretenimento? Na manhã seguinte, ela estava pronta quando ele chegou. Ela marchou direto para o estande dele e colocou o café com mais força do que o necessário. Você mentiu para mim, disse ela sem preâmbulo. Beckett olhou para cima, confuso. Eu nunca menti para você, Maya. Você não me disse quem você realmente é. Durante todo esse tempo, me deixando continuar sobre minha patética conta poupança, quando você provavelmente gasta mais no almoço do que eu faço em um mês. Entender surgiu em seu rosto. Você descobriu. Por que a charada, Beckett? Ou, devo chamá-lo de Sr. Shaw? Isso foi divertido para você? Maya, por favor, sente-se, ele disse suavemente. Algo em seu tom a fez cumprir, embora ela permanecesse rígida e pronta para sair. Eu não te disse porque pela primeira vez em anos alguém me viu, explicou. Não é meu nome, não é meu dinheiro, apenas eu. Ele alcançou o outro lado da mesa, mas parou de tocar a mão dela. Você sabe como isso é raro na minha vida? Maya queria ficar com raiva, mas a seriedade em seus olhos a usava. Você deveria ter me dito. Você teria me tratado da mesma forma se soubesse? Ela abriu a boca para dizer que sim, depois a fechou. Ela teria compartilhado tão livremente com um CEO bilionário? Provavelmente não. Foi o que eu pensei, ele disse gentilmente. Eu não quis enganá-lo. Eu só queria me apegar a ser apenas Beckett por mais um tempo. Maya lutou com emoções conflitantes. Sua explicação fazia sentido, mas não apagou o fato de que eles vieram de mundos completamente diferentes. Eu deveria voltar ao trabalho, disse ela levantando-se. Maya, Beckett chamou enquanto se afastava. Nada mudou. Eu ainda sou a mesma pessoa que está tomando café com você parar 2 semanas. Mas tudo mudou. E Maya não tinha certeza do que fazer sobre isso. Naquela noite, uma entrega chegou em seu apartamento. Um arranjo exuberante de flores silvestres em um vaso de vidro simples. O cartão dizia, para quem salva flores, sem nome. Mas ela sabia
Quem os enviou? As flores continuaram aparecendo todos os dias com diferentes mensagens. Para a mulher que se lembra da ordem favorita de todos. Para quem ilumina a sala inteira. Para quem fez meu coração se derramar também. Apesar de suas reservas, Maya se viu suavizando. Beckett continuou a visitar o café e, gradualmente, eles voltaram às suas conversas fáceis. Ele começou a compartilhar mais sobre si mesmo, sobre a pressão de administrar uma empresa, sobre sua paixão pela agricultura sustentável, por se sentir sozinho, apesar de estar cercado por pessoas. 3 semanas após a revelação de sua identidade, Beckett chegou com um convite. Minha fundação está organizando uma gala no próximo sábado para nossa nova iniciativa de agricultura sustentável, disse ele. Eu gostaria que você estivesse lá. Maya hesitou. Eu não pertenço a esse mundo, Beckett. Você pertence onde quer estar, ele rebateu. Além disso, tenho uma oferta para você. Ele sorriu para a expressão confusa dela. Eu quero que você faça as flores para o evento, como florista oficial. O coração de Maya correu. Mas eu não tenho uma loja. Eu nem tenho cartões de visita. Todo mundo começa em algum lugar, disse ele. Considere este seu primeiro trabalho profissional. Pagarei a taxa que você definir. A oportunidade foi boa demais para deixar passar. Pode ser o começo de tudo o que ela sonhou. Ok, ela concordou. Eu vou fazer isso. Quando Beckett saiu, sorrindo mais amplo do que jamais viu, Maya sentiu uma mistura de excitação e medo. Seus sonhos estavam de repente ao seu alcance, mas ela não conseguia abalar a sensação de que estava entrando em um mundo que nunca a aceitaria. E em algum lugar do outro lado da cidade, uma mulher estava fazendo um telefonema, sua voz fria com determinação. Ele encontrou alguém novo, disse ela no recebedor. Alguma garçonete daquele café que ele continua visitando. Descubra tudo sobre ela. No outro extremo da linha, um homem riu. Não se preocupe, o pequeno romance de Beckett Shaw não vai durar muito. Não uma vez que colocamos nosso plano em movimento. A mulher sorriu, torcendo o anel de diamante no dedo. Certifique-se de que não. Eu esperei muito tempo para deixar uma cidade pequena que ninguém atrapalhe. A semana que antecedeu a gala foi a mais movimentada da vida de Maya. Ela nunca lidou com um evento desse tamanho antes e a pressão foi esmagadora. Mas Beckett lhe deu um orçamento generoso e uma completa liberdade criativa. Eu confio em você, ele disse simplesmente quando ela pediu orientação. Faça isso bonito como você. Maya passou seus dias fora de planejamento, ordenando flores, de atacadistas e emprestando suprimentos da florista local, que ficou emocionada ao saber sobre sua oportunidade. Ela trabalhou em turnos duplos no café para manter sua renda estável. Depois, ficou acordada até tarde nos designs noturnos de desenho. Você parece exausto, querida, comentou Doris quando Maya bocejou no turno da manhã. O garoto bilionário está trabalhando muito você? Não é ele, disse Maya, reabastecendo o cafeteiro. Sou eu. Quero que tudo seja perfeito. Doris deu um tapinha na mão dela. Não se queime tentando impressionar seus amigos chiques. Se ele vale alguma coisa, ele gosta de você exatamente como você é. Maya queria acreditar nisso. Beckett certamente agiu como ele, parando no café diariamente para verificar seu progresso e trazer o almoço quando ela se esqueceu de comer. Ele nunca a pressionou ou questionou suas escolhas para as flores. Sua fé em suas habilidades a fez. Determinada a não decepcioná-lo no dia anterior à gala, Beckett a surpreendeu, aparecendo em seu apartamento com o jantar do restaurante mais bonito da cidade. Você precisa comer algo real, ele insistiu, montando recipientes de comida em sua pequena mesa de cozinha, coberta de esboços de flores e listas de suprimentos. E faça uma pausa. Maya foi tocada por seus pensativos. Ela nunca teve um homem se importa com seu bem-estar dessa maneira. Obrigado, disse ela sentando-se ao outro lado dele. Para tudo. Essa oportunidade significa muito para mim. Você ganhou, disse Beckett. Eu não teria perguntado se não achava que você fosse a melhor pessoa para o trabalho. Enquanto comiam, Maya percebeu como à vontade Beckett parecia em seu pequeno apartamento.
Ele não parecia fora de lugar entre seus móveis de segunda mão e decorações modestas. Ele fez perguntas sobre as fotos na parede dela, riu de suas histórias sobre vizinhos peculiares e a ajudou a limpar o espaço no sofá para se sentar, confortavelmente depois do jantar. "Você está nervoso com amanhã?" Ele perguntou sentado mais perto dela do que o necessário. "Aterrorizado", admitiu Maya. "Essas pessoas estão acostumadas a floristas profissionais de grandes cidades, e se acharem que meu trabalho é amador, eles não vão", Beckett garantiu a ela. Ele estendeu a mão e pegou a mão dela, seus círculos de rastreamento de polegar na palma da mão. "Mas mesmo que algum snob faça um comentário, quem se importa? A opinião deles não define seu talento." Maya olhou para as mãos unidas. "É fácil para você dizer isso. Você sempre pertencia a esse mundo." "Eu tenho?" A voz de Beckett assumiu um tom sombrio. "Às vezes também me sinto como um impostor. Meu avô começou como fazendeiro com um campo. Meu pai se expandiu para 10 fazendas. Eu o transformei em uma corporação com escritórios em 3 países. Cada passo nos levou mais longe de onde começamos." Maya estudou seu rosto, vendo a vulnerabilidade que ele geralmente mantinha escondido. "Você já perdeu, apenas sendo um fazendeiro. Todos os dias", ele confessou. "As reuniões da sala de reuniões, os investidores, a viagem constante. Ninguém se compara a caminhar por um campo ao nascer do sol e sentir o solo entre os dedos." Naquele momento, Maya viu Beckett claramente, não como CEO rico, mas como um homem preso entre os mundos, assim como ela sentiu. "Talvez seja por isso que nos entendemos", disse ela suavemente. Os olhos de Beckett encontraram os dela, intensos e pesquisando. "Talvez seja." O ar entre eles acusado de sentimentos tácitos. Ele se inclinou um pouco e Maya sentiu seu coração disparar. Ele ia beijá-la, uma buzina do carro do lado de fora quebrou o momento. Beckett verificou seu relógio e suspirou. "Eu deveria ir. Você precisa de descanso antes de amanhã e eu tenho detalhes de última hora para lhe dar." Ele ficou, com relutância. "Meu motorista vai buscá-lo ao meio-dia. As flores estão sendo entregues às 10 horas. Eu estarei pronto", prometeu Maya, levando-o até a porta. No limiar, Beckett fez uma pausa. "Maya, depois de amanhã, devemos falar sobre o que acontece a seguir." "Próximo?" Ela ecoou. "Conosco", ele esclareceu, estendendo a mão para escovar um fio de cabelo do rosto dela. "Porque eu quero que haja um Ewaiwa." Antes que ela pudesse responder, ele se inclinou e colocou um beijo gentil em sua bochecha. "Durma um pouco. Amanhã vai ser incrível." Depois que ele saiu, Maya tocou o local onde seus lábios estavam, sua mente girando com possibilidades que ela nunca ousara imaginar antes. A manhã da gala chegou com clima perfeito e uma enxurrada de entregas. Maya trabalhou incansavelmente, transformando o salão de baile do hotel com arranjos que exibiam flores locais sustentáveis. Ela criou peças centrais com flores nativas, envolveu as colunas com videiras e flores silvestres e projetou um cenário impressionante para o palco, usando gramíneas secas e caules de trigo, um aceno para as raízes agrícolas de Beckett. Quando ela finalmente voltou para pesquisar seu trabalho, Maya sentiu uma onda de orgulho. A sala parecia mais bonita do que imaginava, elegante, mas com uma qualidade natural e terrosa que representava perfeitamente os valores da empresa de Beckett. "É espetacular", disse uma voz atrás dela. Maya virou-se para encontrar Beckett em pé na porta, olhando para sua criação com admiração. Ele já estava vestido para a noite em um smoking perfeitamente adaptado, que fez Maya repentinamente consciente de seu jeans e camiseta, borrado com o verde dos caules. "Obrigado", disse ela, colocando um fio de cabelo solto atrás da orelha. "Espero que seus convidados gostem." "Eles vão", disse Beckett, crossing a sala para ficar ao lado dela. Ele pegou a mão dela. "Mas mais importante, eu amo isso. Você capturou exatamente o que eu queria que as pessoas se sentissem hoje à noite." Maya apertou sua mão. "Estou feliz. Você deve se preparar", disse Beckett. "Os convidados chegarão em 3 horas. Maya assentiu.
Eu só preciso terminar o arranjo do palco e depois vou sair. Você precisa de uma carona de volta ao seu apartamento? Não, eu trouxe meu carro. Volto antes do início do evento. Beckett parecia relutante em sair. Vejo você em breve, então. Ele se inclinou como se quisesse beijá-la. Hesitou. Depois fez um rápido beijo na testa antes de correr. Maya o observou ir, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. 3 horas depois, Maya mal se reconheceu no espelho. Ela havia se dedicado a um vestido azul da meia. Noite simples, mas elegante, que desviou suas curvas e fez seus olhos parecerem mais brilhantes. Seus cabelos estavam presos em um penteado solto, com alguns gavinhas emoldurando o rosto. Não, era a roupa mais cara da gala, mas ela se sentiu bonita, e isso foi suficiente. Quando ela chegou ao hotel, o evento já estava em pleno andamento. Os hóspedes ricos em roupas de grife se misturavam no salão de baile, as taças de champanhe na mão. Maya entrou em silêncio, verificando imediatamente seus arranjos de flores para garantir que tudo ainda fosse perfeito. Eles estão aguentando lindamente. Ela sussurrou para si mesma, ajustando uma flor que havia mudado levemente em uma peça central. Falando com as flores, uma voz suave perguntada. Maya se virou para encontrar Beckett observando-a com uma expressão divertida. Ele parecia ainda mais bonito do que antes, relaxado e confiante em seu elemento. Eles são bons ouvintes. Ela respondeu com um sorriso. Beckett ofereceu seu braço. Posso fazer um tour por sua própria obra? Todo mundo está delirando com as flores. Maya aceitou seu braço, sentindo uma vibração de orgulho enquanto a levava através da multidão. Vários convidados os pararam para elogiar os arranjos, e Beckett a apresentou como Maya Clarke, a talentosa florista que criou as belas exibições de hoje à noite. A maneira como ele disse o nome dela, com tanto orgulho e calor, a fez sentir como se ela pertencia ao lado dele. Por uma hora, Maya se viu curtindo a gala mais do que esperava. Beckett ficou perto, apresentando a pessoas que podem precisar de uma florista para eventos futuros e garantir que sua copa de champanhe nunca estivesse vazia. Quando ele foi se afastado para uma rápida conversa com um grupo de investidores, Maya aproveitou a oportunidade para verificar o arranjo do palco uma última vez antes do discurso de Beckett. Quando ela se aproximou da parte de trás do salão, ela ouviu 2 mulheres conversando perto do bar, suas vozes carregando apenas o suficiente para ela pegar trechos de conversa. Chama aquela garçonete do café. Outro caso de caridade. Maya desacelerou seus passos, de repente alerta. Ele a está encantando. Como ele fez com o último, disse uma mulher, sua voz pingando de desdém. As meninas de cidade pequena nunca duram muito. Vanessa não ficará feliz quando descobrir que ele se mudou tão rapidamente, respondeu o outro. Por favor, é apenas o padrão dele. Encontre uma garota simples, tome-a com atenção e siga em frente quando ele ficar entediado. Lembra daquele professor do ano passado? Maya sentiu seu estômago cair. Ela rapidamente mudou de direção, não querendo mais ser vista. Ela encontrou um canto tranquilo atrás de um grande arranjo e tentou firmar sua respiração. Ela era tola em pensar que alguém como Beckett poderia realmente cuidar dela. Ela era apenas a mais recente de uma série de mulheres comuns, com as quais ele se divertia. Maya. A voz de Beckett cortou seus pensamentos. Ele se aproximou com uma expressão preocupada. Eu tenho procurado em todos os lugares para você. Você está bem? Maya forçou um sorriso. Apenas verificando as flores. Bem, volte para a festa. Eu quero você comigo quando fizer meu discurso. Maya assentiu e o seguiu de volta à multidão, mas sua mente estava girando com dúvidas. Enquanto caminhavam, uma mulher deslumbrante, em um vestido vermelho, pegou o braço de Beckett. Beckett, querido, ela ronronou. Foram idades. Beckett endureceu visivelmente. Vanessa, eu não sabia que você estaria aqui esta noite. Seu irmão me convidou, ela respondeu, seus olhos se divertindo com a Maio antes de retornar a Beckett. Temos muito o que recuperar o atraso. Na verdade, preciso me preparar para o meu discurso, disse Beckett com firmeza. Se você nos der... Licença. Ele guiou Maya para longe e sua mão pressionou de forma protetora contra a região lombar dela.
Quem era esse? Maya perguntou, embora suspeitasse que já sabia. Ninguém importante, respondeu Beckett, mas a tensão em sua mandíbula contou uma história diferente. Antes de Maya poder pressionar ainda mais, um anúncio chamado Beckett no palco. Ele apertou a mão dela. Espere por mim. Falaremos depois. Do meu discurso. Maya assentiu, mas assim que ele se afastou, ela tomou uma decisão. Ela voltou para o arranjo de flores ao lado do palco, os dedos trabalhando rapidamente para remover uma única flor, uma rosa branca perfeita, da tela. Por baixo, ela colocou uma nota que rabisquei em um guardanapo de coquetel. Talvez eu tenha sido um acidente, mas não serei seu erro. Com as mãos trêmulas, ela colocou a rosa onde Beckett a veria quando ele voltasse do palco. Então ela seguiu para a saída, seus olhos queixando-se de lágrimas que ela se recusou a derramar em público. No palco, Beckett estava recebendo a multidão e agradecendo-os por apoiar a iniciativa agrícola sustentável da Fundação. Sua fácil confiança e paixão genuína fizeram todos prestarem atenção. A agricultura não é apenas o meu negócio, é minha herança, ele estava dizendo. Meu avô me ensinou que não possuímos a terra, somos apenas seus cuidadores para as gerações futuras. Enquanto ele falava, as luzes no salão de baile diminuíram um pouco, puxando todos os olhos para o palco. Vanessa se moveu propositadamente em direção aos degraus do lado, uma expressão determinada em seu rosto. No fundo da sala, Maya parou na porta, olhando para trás uma última vez para o homem que trouxe tanta alegria inesperada em sua vida. Ela observou a ex. Chama de Beckett se aproximar do palco, seu vestido vermelho como um sinal de aviso na iluminação diminuída. O que fazemos hoje afeta o que cresce amanhã, concluiu Beckett. E eu acredito no plantio de sementes de mudança. O público aplaudiu com entusiasmo, e naquele momento Vanessa subiu ao palco, microfone na mão. A expressão de Beckett mudou de confusão para alarme. Maya não aguentava ver o que aconteceria a seguir. Ela escorregou pela porta, deixando para trás as lindas flores, a festa glamurosa e o homem que ela começou a se apaixonar, apesar de todo o seu melhor julgamento. Do lado de fora, no ar frio da noite, Maya respirou fundo e pediu um passeio. Enquanto esperava, ela olhou para as estrelas e se perguntou se os sonhos, às vezes, custam mais do que dinheiro. Se talvez eles custem seu coração. Dentro do salão de baile, Beckett terminou seu discurso em aplausos estrondosos. Quando ele se afastou do pódio, ele congelou ao ver Vanessa se aproximando com um microfone. Senhoras e senhores, ela anunciou, sua voz sedosa suave. Eu tenho um anúncio importante sobre o nosso encantador anfitrião, Beckett Shaw. A sala ficou em silêncio. Quando o rosto de Beckett endureceu, ele pegou o microfone, mas Vanessa se afastou. Beckett e eu temos alguns negócios inacabados, continuou ela, e um segredo que foi mantido muito tempo. Da entrada lateral, um homem alto em um terno caro entrou, caminhando diretamente em direção a Beckett, com um sorriso satisfeito. Olá, irmão, disse o homem alto o suficiente para aqueles próximos a ouvir. Acredito que é hora de mudarmos a direção da empresa, não é? Os olhos de Beckett dispararam entre seu irmão e Vanessa, percebendo que estava no rosto. Alexander, o que você fez? Naquele momento, Beckett viu a rosa branca e observa onde Maya estava de pé. Ele pegou lendo suas palavras com pavor crescente. Seus olhos examinaram a sala desesperadamente, mas ela não estava em lugar algum. À medida que o drama se desenrolava no palco, o táxi de Maya se afastou do hotel, levando-a de volta à segurança e simplicidade de sua vida pequena a partir do glamour, riqueza e desgosto do mundo de Beckett Shaw. Mas nenhum deles sabia que suas histórias estavam longe de terminar e que, às vezes, as flores mais bonitas crescem a partir dos acidentes mais inesperados. Na manhã seguinte à gala, Maya voltou ao trabalho no Sunshine Café, como se nada tivesse mudado. Ela amarrou o avental com movimentos praticados e rebocou um sorriso que não alcançou os olhos. Você voltou cedo, comentou Doris, olhando para a preocupação. Pensei que você estaria comemorando seu grande sucesso até tarde. As flores foram um sucesso, disse Maya, concentrando-se em encher os agitadores de sal. Mas não era a minha cena.
Doris esperou por mais detalhes, mas quando ninguém chegou, ela deu um tapinha no ombro de Maya. Bem, sentimos sua falta. Por aqui, a nova garota não consegue se lembrar de quem pega creme e quem não faz. Vou levar a tabela 4, disse Maya, agradecido pela rotina normal. Por 3 dias, Maya se jogou no trabalho, oferecendo-se para turnos extras e ficando tarde para limpar. Ela ignorou as ligações e mensagens de Beckett que inundaram seu telefone. Todas as noites, ela os apagava sem ler. Embora seu dedo pairasse sobre a tela a cada vez, tentava ver o que ele tinha a dizer. No 4º dia, um caminhão de entrega parou do lado de fora do café, e o motorista lutou com o maior arranjo de flores que Maya já tinha visto. Entrega para Maya Clark, anunciou ele, definindo a enorme exibição no balcão. Todo cliente do café se virou para olhar. O arranjo era espetacular. Um exuberante jardim de raras flores em cores vibrantes, muitas das quais Maya sabiam que eram difíceis de obter nesta época do ano. Há um cartão, disse o entregador, entregando-lhe um envelope selado. Maya abriu com dedos trêmulos. Eu não sei o que você ouviu, mas não foi a verdade. Por favor, me dê uma chance de explicar. Há 2 lados em todas as histórias. Beckett, bem? Doris levou, olhando por cima do ombro. Você vai ligar para ele? Maya enfiou o cartão no bolso. Eu preciso trabalhar. Mas as flores continuavam chegando. Todos os dias, durante uma semana, chegava um novo acordo. Cada um mais impressionante que o anterior. Cada um veio com uma nota pedindo a chance de conversar. Ele parece determinado, observou Doris após a 5ª entrega. Talvez você deva ouvi-lo. Maya balançou a cabeça. Não estou interessado em ser outra conquista. Ouvi seus amigos conversando sobre mim na Gala Soul, apenas o mais recente de uma linha de garotas de cidade pequena, com que ele broque antes de seguir em frente. E você acredita que fofoca sobre o que você sabe sobre ele? Doris desafiou. Eu não o conheço, insistiu Maya. Esse é o problema. Pensei que sim, mas havia uma mulher lá, Vanessa, e a maneira como eles se entreolharam, a história lá. Todo mundo tem história, querida, disse Doris gentilmente. É o que eles fazem com isso que importa. No 8º dia, em vez de flores, um homem em um traje de negócios entrou no café e se aproximou de Maya. Senhorita Clark, sou James, assistente do Sr. Shaw. Ele me pediu para libertar isso pessoalmente. Ele entregou a ela um envelope grosso. Ele disse que você não atenderia às ligações dele, mas esperava que você pudesse ler isso. Dentro havia uma carta, manuscrita em papelaria cara. Maya, eu entendo por que você saiu. As coisas que você ouviu eram mentiras cruéis espalhadas por pessoas que gostam de fofocar mais do que a verdade. Sim, houve mulheres no meu passado. Sim, Vanessa é uma delas, mas nenhuma delas era como você. Você não é um erro ou um acidente. Conhecer você foi a melhor coisa que aconteceu comigo em anos. Por favor, me ligue, ou venha para a fazenda neste sábado. Estarei lá o dia todo e tenho algo que quero mostrar a você. Sinto falta de nossas conversas. Sinto falta do seu sorriso. Sinto falta da maneira como você me faz sentir como eu novamente. Seu Beckett. No fundo havia um endereço, não para sua sede corporativa, mas para uma fazenda a cerca de 30 quilômetros da cidade. Maya dobrou a carta e voltou ao trabalho. Mas as palavras ficaram com ela o dia todo. Parte dela queria acreditar nele. A outra parte tinha medo de esperar. Milwaukee, do outro lado da cidade, em seu escritório corporativo, Beckett estava enfrentando um tipo diferente de crise. Seu irmão Alexander se sentou em frente a ele, uma expressão presunçosa em seu rosto. A reunião do conselho é amanhã, lembrou Alexander. O pai de Vanessa e os outros investidores estão preparados para votar comigo no plano de reestruturação. Beckett se inclinou para trás em sua cadeira, estudando seu irmão mais velho. Por que você está fazendo isso, Alex? Nós construímos esta empresa juntos. Não, você construiu, Alexander o corrigiu. Acabei de assistir do lado de fora enquanto você pegou o modesto sucesso do papai e o transformou em um império. Sempre o garoto de ouro, sempre o favorito do pai. Isso não é verdade, protestou Beckett. Papai estava orgulhoso de nós. 2. Salve, Alexander estalou.
Amanhã o conselho votará para dividir a empresa. Você pode manter sua preciosa iniciativa agrícola sustentável, mas a divisão química e as operações internacionais estarão sob meu controle. E Vanessa? Qual é o papel dela em tudo isso? Alexander sorriu friamente. Ela estava noiva de você uma vez. Você achou que ela não ficaria amarga quando você quebrou? Ela tem sido muito útil para convencer o pai a apoiar meu plano. Beckett balançou a cabeça. Eu terminei nosso noivado há 3 anos porque a peguei traindo. Com você. Você realmente achou que eu não descobriria? História antiga, Alexander acenou com desdém. O ponto é que você está prestes a perder o controle da metade da sua empresa. A menos que o quê? Beckett perguntou, apesar de suspeitar que sabia o que estava por vir. A menos que você se case com Vanessa como deveria. O pai dela retirará o apoio dele para a divisão se você se reconciliar. Ela está disposta a perdoar suas indiscrições. Beckett riu sem humor. Você não pode estar falando sério. Completamente sério, Alexander garantiu a ele. Pense nisso, irmão. O que é mais importante, sua empresa ou alguma garçonete que você conhece por 1 mês? Depois que Alexander saiu, Beckett sentou-se em seu escritório, olhando pela janela no horizonte da cidade. Seu telefone tocou, e ele respondeu rapidamente, esperando que fosse Maya. Sr. Shaw? A voz de seu assistente surgiu. Eu entreguei a carta como você perguntou. Ela disse alguma coisa? Beckett perguntou, tentando não parecer muito ansioso. Não, senhor. Ela leu e colocou no bolso. Beckett suspirou. Obrigado, James. Ele desligou e voltou para a janela. Pela primeira vez em sua carreira, Beckett estava enfrentando uma escolha entre sua empresa e seu coração. A iniciativa agrícola sustentável não era apenas um empreendimento comercial. Era sua paixão, sua maneira de honrar o legado de seu avô. Milhares de agricultores dependiam do programa para seus meios de subsistência, mas Maya o fez se sentir vivo de uma maneira que nenhum sucesso comercial jamais teve. Sábado de manhã, amanheceu claro e brilhante. Maya sentou-se em sua mesa da cozinha, olhando para a carta de Beckett. Ela leu tantas vezes que memorizou cada palavra. Hoje foi o dia em que ele pediu que ela viesse à fazenda. Isso é estúpido, ela disse a si mesma. Ele provavelmente nem está lá. Mas ela se viu trocando de roupa 3 vezes, finalmente se estabelecendo em um vestido de verão e sandálias simples. Antes que ela pudesse mudar de ideia, ela pegou as chaves do carro e saiu. A viagem para a fazenda a levou pela paisagem rolante, longe da cidade onde ficava a sede corporativa de Beckett. Quando ela se virou para a estrada de cascalho indicada em suas direções, Maya ficou surpresa ao encontrar uma casa de fazenda modesta, em vez da mansão que ela esperava. Ela estacionou ao lado de uma picape velha e sentou-se em seu carro, de repente nervoso. E se isso fosse um erro? E se ele não estivesse sozinho? A porta da frente da fazenda se abriu e Beckett saiu para a varanda. Ele estava vestido com jeans e uma simples camisa de botão muito longe de seus ternos habituais. Quando ele viu o carro dela, seu rosto se iluminou com um sorriso que fez o coração de Maya pular. Reunindo sua coragem, ela saiu do carro. Você veio, disse Beckett, caminhando em sua direção. Eu não tinha certeza que você faria. Eu também não tinha certeza, admitiu Maya. Eles ficaram enfrentando um ao outro, um silêncio constrangedor que se estende entre eles. Você gostaria de entrar? Beckett ofereceu. Ou eu poderia mostrar a você pela fazenda primeiro? A fazenda, decidiu Maya. Ela não estava pronta para ficar sozinha com ele em ambientes fechados ainda. Beckett assentiu, parecendo entender. Por aqui. Enquanto eles andavam, ele explicou. Esta era a fazenda original do meu avô. Onde tudo começou. Minha família ainda é a dona, mas não a cultivamos mais comercialmente. É aqui que chego quando preciso lembrar o que importa. Ele a levou a passar da casa a um jardim amplo cheio de legumes, ervas e flores, todas que crescem juntas, no caos organizado. Seu jardim? Maya perguntou, surpreso. Quando posso me afastar do escritório, Beckett assentiu. É o único lugar que me sinto como eu às vezes. Eles caminharam por fileiras de tomate, pimentão e feijão. No final do jardim,
Uma sessão foi dedicada inteiramente a flores, dálias, zinnias, girassóis e mais florescidas em profusão alegre. Eu plantei isso depois que te conheci, admitiu Beckett. Você me fez ver flores de maneira diferente. Maya não pôde deixar de sorrir. Era um lado de Beckett que ela nunca imaginou. Botas de mudo e mãos calejadas, cuidando das plantas com cuidados óbvios. Por que você me pediu para vir aqui? Ela finalmente perguntou. Beckett parou de caminhar e virou-se para encará-la. Porque eu queria que você visse o verdadeiro eu, não o CEO, não é o cara rico, só eu, o neto do fazendeiro que ainda ama o solo mais do que a sala de reuniões. Quem é Vanessa? Maya perguntou diretamente. Beckett suspirou. Ela é minha ex-noiva. Ficamos noivos há 3 anos, um acordo mais sobre negócios do que amor. Seu pai é um dos principais investidores da minha empresa. Eu o interrompi quando descobri que ela estava tendo um caso com meu irmão. Seu irmão? Maya ofegou. Alexander. Ele sempre me ressentiu por herdar a posição do CEO de nosso pai. Agora ele está aliado a Vanessa e seu pai para tentar assumir o controle de metade da empresa. É isso que ela iria anunciar na gala? Beckett assentiu. Eles estão forçando uma votação no conselho. A menos que eu concorde em conciliar com Vanessa, perderei o controle de uma parte significativa da empresa. Milhares de agricultores que dependem de nossos programas sustentáveis podem ser afetados. Maya absorveu essas informações, tentando entender tudo. Aquelas mulheres na gala, elas disseram que você tem um padrão de garotas encantadoras de cidade pequena, e depois deixando-as. Essas mulheres são amigos de Vanessa, explicou Beckett. Eles dizem qualquer coisa para causar problemas. Sim, eu já namorei antes. Sim, algumas dessas mulheres não eram de origens ricas, mas nunca brinquei com os sentimentos de alguém, Maya, e nunca me senti sobre ninguém do jeito que me sinto por você. Ele se aproximou, seus olhos intensos. No primeiro dia em que nos conhecemos, quando você derramou café em cima de mim, foi como acordar. Você olhou para mim como se eu fosse um cara normal que estivesse no seu caminho. Você sabe o quão refrescante foi isso? Maya lembrou-se daquele dia como ela esteve envergonhada, como é surpreendido com a reação dele. Eu arruinei seu terno caro. E eu não me importei. Beckett sorriu. Porque pela primeira vez, alguém estava me vendo, não minha conta bancária. Ele pegou a mão dela e desta vez, Maya não se afastou. Não estou pedindo que você resolva meus problemas de negócios ou se encaixe no meu mundo corporativo. Estou apenas pedindo uma chance. Uma chance de ver para onde isso poderia ir. Maya sentiu lágrimas ameaçadoras. Estou com medo, Beckett. Sua vida é tão diferente da minha. É? Ele perguntou, gesticulando ao seu redor. Ou nós dois queremos apenas coisas simples por baixo de tudo? Bom trabalho. Um lugar que parece em casa. Alguém com quem compartilhar. Ele estendeu a mão, no bolso, e puxou uma pequena bolsa de veludo. Eu tenho algo para você. Da bolsa, ele produziu um delicado colar de prata, com um pequeno pingente em forma de flores silvestres. Nem um diamante, nem qualquer coisa chamativa, explicou. Apenas algo para lembrar-lo de que a beleza cresce em lugares inesperados. Maya tocou o pingente gentilmente. É adorável. Posso? Beckett asked, segurando o colar. Maya se virou, levantando o cabelo enquanto Beckett prendeu o fecho em volta, do pescoço. Seus dedos permaneceram em sua pele, enviando calor através de seu corpo. Quando ela se virou, ele estava olhando para ela com tanta ternura que suas dúvidas começaram a derreter. Não posso prometer que será fácil, disse Beckett, suavemente. Há complicações na minha vida agora, mas posso prometer que o que sinto por você é real. Mais real do que qualquer coisa na minha vida, se sentiu em anos. Maya acreditava nele. Apesar de tudo, apesar das diferenças em seus mundos, apesar dos rumores e complicações, ela acreditava no que viu nos olhos dele. Eu não preciso de fácil, disse ela finalmente. Eu só preciso de honestos. Então deixe-me ser honesto, respondeu Beckett, pegando as 2 mãos nas dele. Estou me apaixonando por você, Maya Clarke, e estou aterrorizada que você vai ir embora novamente. O coração de Maya bateu. Ninguém jamais olhou para ela como Beckett estava olhando para ela agora.
como se ela fosse preciosa e importante, e exatamente onde ela pertencia. Eu não vou embora, ela prometeu. Não sem falar com você primeiro. O alívio inundou o rosto de Beckett. Ele a puxou para os braços, segurando-a para perto como se ela pudesse desaparecer. Maya relaxou contra ele, sentindo pela primeira vez que talvez seus mundos não fossem tão incompatíveis afinal. Quando o sol começou a se pôr sobre a fazenda, eles se sentaram no balanço da varanda, falando sobre tudo e nada. Sua reunião de diretoria, seus sonhos de loja de flores, suas infâncias, suas esperanças. Quando a escuridão caiu, Beckett construiu um incêndio no antigo poço de pedra no quintal e assou marshmallows como adolescentes. Fique para o jantar? Beckett perguntou. Eu faço uma massa decente. É praticamente a única coisa que posso cozinhar. Maya riu. O CEO bilionário cozinha sua própria massa? Somente para pessoas especiais. Beckett piscou. Caso contrário, eu morreria de fome aqui. Dentro da fazenda, Maya ficou surpreso com o quão aconchegante e despretensioso era. As fotos da família alinhavam as paredes, e os móveis eram confortáveis e não elegantes. Beckett se moveu pela cozinha com facilidade casual. Água fervente para macarrão e aquecendo um molho simples de tomate. Posso ajudar? Maya oferecido. Você pode fazer a salada, sugeriu Beckett, apontando para vegetais do jardim que ele já havia lavado. Eles trabalharam lado a lado em um silêncio confortável, ocasionalmente batendo quadris ou ombros na pequena cozinha. Parecia doméstico e certo, como se eles estivessem fazendo isso há anos. Durante o jantar, Beckett levantou o tópico que Maya sabia que não podia evitar para sempre. A reunião do conselho é segunda-feira, disse ele. Eu preciso decidir o que vou fazer. Quais são suas opções? Maya perguntou. Posso lutar, convencer os membros suficientes do conselho a votar comigo. Posso comprometer que Alexander tenha algum controle, mas mantenha a divisão sustentável. Ou posso ceder à sua demanda que me reconcilio com Vanessa. Maya colocou o garfo. Isso é uma opção real para você? Beckett estendeu a mão do outro lado da mesa e pegou a mão dela. Não, não mais. Talvez nunca, na verdade, mesmo antes de te conhecer, o pensamento de me casar com alguém que eu não amo, alguém que me traiu, apenas pelos negócios era impensável. Agora é impossível. O que você vai fazer? Lute, disse Beckett com firmeza. Meu avô construiu esta empresa com integridade. Meu pai o expandiu da mesma maneira. Não deixarei que isso se torne algo que eles não reconheceriam. Maya apertou sua mão. Então eu vou te apoiar, quer que aconteça. Depois do jantar, eles se sentaram na varanda, balançando novamente, assistindo estrelas aparecerem no céu noturno claro. Maya descansou a cabeça no ombro de Beckett, sentindo uma paz que ela não esperava quando saiu naquela manhã. Eu deveria chegar em casa, disse ela com relutância. Eu tenho o turno inicial amanhã. Eu vou te levar, Beckett ofereceu. Você pode pegar seu carro amanhã, mas como você vai voltar? Eu tenho um motorista, Beckett lembrou, com um sorriso. Uma das poucas vantagens do meu trabalho que eu realmente uso. O caminho de volta à cidade estava quieto, ambos perdidos, em pensamentos sobre o dia que eles compartilharam e os desafios que estavam por vir. Quando chegaram ao prédio de Maya, Beckett a levou até a porta. Obrigado por vir hoje, disse ele, colocando um fio de cabelo atrás da orelha. Isso significava tudo para mim. Estou feliz por ter feito, admitiu Maya. Eu vi um lado diferente de você. Um lado melhor, espero. Apenas mais completa. Ela sorriu. Eles ficaram perto, nem querendo a noite terminar. Finalmente, Beckett se inclinou lentamente, dando a Maya muito tempo para se afastar se quisesse. Em vez disso, ela fechou a distância, encontrando seus lábios com os dela. O beijo foi gentil a princípio, depois mais profundo quando os braços de Beckett cercavam sua cintura. Maya feriu os braços em volta do pescoço dele, perdendo-se no calor e na direita de estar em seu abraço. Quando eles finalmente se separaram, ambos ficaram sem fôlego. Eu queria fazer isso desde o dia em que você derramou café em mim, confessou Beckett, a testa dele descansando contra a dela. Vale a pena esperar? Maya perguntou.
um sorriso provocador nos lábios. Vale tudo, ele garantiu. Eles fizeram planos para se reunir no dia seguinte, após o turno de Maya. Quando Beckett voltou para o carro, Maya tocou o pingente de flores silvestres em volta do pescoço, não mais medo dos sentimentos que florescem em seu coração. Nenhum deles percebeu o elegante carro preto estacionado do outro lado da rua, ou a mulher lá dentro tirando fotos de seu abraço. Peguei, Vanessa disse em seu telefone com a voz fria de satisfação. Hora do plano B. Na escuridão, ela sorriu, já imaginando o caos que seu próximo passo criaria. Porque se houvesse uma coisa que Vanessa Morgan sabia fazer, era destruir. A felicidade que ela não poderia ter por si mesma. Não se preocupe, Alexander. Ela ronronou no telefone. Na reunião de segunda-feira, seu irmão terá perdido muito mais do que apenas a companhia dele. Domingo de manhã, amanheceu com a promessa, enquanto Maya zumbia, enquanto se preparava para o trabalho. O pingente de flores silvestres prateado pegou a luz enquanto ela a prendeu em volta do pescoço, trazendo um sorriso ao rosto. Ontem, com Beckett na fazenda, mudou tudo. Suas dúvidas, seus medos, todos derretidos no calor de sua honestidade. Alguém está de bom humor, comentou Doris quando Maya chegou ao café. É um dia lindo, respondeu Maya, amarrando seu avental com um floreio. Doris levantou uma sobrancelha conscientemente. Nada a ver com todas essas flores ou aquele belo CEO que está perseguindo você? Maya corou. Talvez um pouco. Derrame. Doris exigiu com as mãos nos quadris. E não quero dizer o café desta vez. Então Maya contou a ela sobre a fazenda, sobre ver Beckett em seu elemento, sobre a verdade por trás dos planos de Vanessa e de seu irmão. Parece uma novela. Doris assobiou quando Maya terminou. E você está bem no meio disso. Eu sei que é complicado, admitiu Maya. Mas quando estou com ele parece simples, certo? Bem, querida, se ele te faz feliz, é isso que importa. Doris deu um tapinha na mão dela. Apenas tenha cuidado. Pessoas com esse tipo de dinheiro e poder jogam por regras diferentes. O telefone de Maya zumbiu com um texto de Beckett. Pensando em você. Mal posso esperar para vê-lo mais tarde. Encontrando-se com advogados a manhã toda para se preparar para amanhã. Ela sorriu digitando. Boa sorte. Eu estarei aqui quando terminar. A corrida da manhã manteve Maya ocupada, mas ela não pôde deixar de verificar o relógio, contando as horas até que seu turno terminou. E ela pôde ver Beckett novamente. Eles planejavam pegar o carro dela em sua fazenda e depois jantar na cidade. Por volta do meio-dia, a porta do café se abriu e Maya olhou para cima com expectativa, pensando que Beckett poderia tê-la surpreendido ao chegar cedo. Em vez disso, uma mulher com uma calia elegante entrou, examinando a sala até que seus olhos trancados em Maya. Maya Clark. A mulher perguntou, aproximando. Se do balcão. Sim, Maya respondeu instantaneamente cauteloso com o comportamento profissional do estranho. Eu sou Erica Wells, do Daily Tribune. Ela ofereceu um cartão de visita. Eu esperava poder fazer algumas perguntas sobre seu relacionamento com Beckett Shaw. Maya congelou. Com licença? É para uma peça de perfil. Erica explicou suavemente. O CEO recluso e a garçonete de cidade pequena. Os leitores adoram um bom romance. Sinto muito, mas estou trabalhando, disse Maya com firmeza. E minha vida pessoal não é para consumo público. Erica sorriu, mas não alcançou seus olhos. Talvez você prefira dar o seu lado antes de corrermos com o que temos? Minhas fontes me dizem que você está vendo o Sr. Shaw há várias semanas. Assim como seu noivado com Vanessa Morgan está sendo reavivada. O coração de Maya gaguejou. O quê? Você não sabia? A voz de Erica pingou com falsa simpatia. Shaw e Morgan foram vistos tendo um jantar particular na sexta à noite. Muito íntimo, segundo testemunhas. E Morgan tem dito a amigos que estão se reconciliando a tempo da reunião do conselho de segunda-feira. Acho que você deveria sair, disse Maya, sua voz surpreendentemente estável, apesar dos tensões em suas mãos. Aqui está o meu cartão. Erica o colocou no balcão. Caso você mude de ideia sobre essa entrevista. O prazo está às 5. Depois que o repórter saiu, Maya escapou para a sala dos fundos, sua mente cambaleando.
Sexta à noite? Enquanto trabalhava até tarde, acreditando que Beckett estava se preparando para sua reunião do conselho, ela pegou o telefone olhando para o texto recente dele. Tudo tinha sido mentira. Ela era apenas uma distração enquanto ele negociava seu retorno a Vanessa. Você está bem, querida? Doris cutucou a cabeça. Essa mulher o chateou? Ela é uma repórter, disse Maya entorpecido. Ela diz que Beckett e seu ex jantaram na noite de sexta-feira, que eles estão voltando juntos. Doris bufou. E você acredita em um estranho sobre o homem que está movendo o céu e a terra para reconquistá-lo? Os repórteres inventam histórias, o tempo todo, Maya. Mas e se for verdade? Maya sussurrou. E se eu for apenas um tolo? Então ligue para ele e pergunte, sugeriu Doris praticamente. Não deixe que alguns caçadores de fofocas arruinem o que você encontrou. Maya assentiu, respirando fundo. Ela chamaria Beckett, dava a ele a chance de explicar. Mas quando ela pegou o telefone, outro texto chegou. Não foi de Beckett. Era de um número desconhecido. Quando ela abriu, seu sangue ficou frio. Havia uma foto de Beckett e Vanessa, sentada em uma mesa à luz de velas em um restaurante de luxo. Ele estava inclinado para ela, as mãos tocando na mesa. O registro de data e hora mostrou sexta-feira, 21 e 24. Outro texto se seguiu. Ele está apenas usando você para deixá-la com ciúmes. Funcionou. Eles estão se reconciliando para o bem da empresa. Pergunte se a ele mesmo. Maya se sentiu fisicamente doente. A foto parecia inegável, a prova de que Beckett estava deitado o tempo todo. Ontem havia sido um ato na fazenda. Ele estava tocando nos dois lados, mantendo suas opções abertas. Ela terminou seu turno em um atordoado, ignorando mais 3 textos de Beckett, perguntando se eles ainda estavam no jantar. Quando ela finalmente saiu do café, ficou surpresa ao encontrá-lo esperando por seu carro. Maya, disse ele, seu rosto se iluminando ao vê-la. Eu tentei enviar mensagens de texto, mas eu estava ocupado. Ela o cortou friamente. O sorriso de Beckett desapareceu. O que está errado? Nada, disse Maya, ajustando a alça de sua bolsa. Estou cansado. Não acho que o jantar seja uma boa ideia esta noite. Algo aconteceu. Persistiu. Beckett se aproximando. Diga-me o que está errado. Maya pegou o telefone e mostrou a foto a ele. Sexta à noite, com Vanessa. Você vai me contar sobre sua reconciliação ou apenas me amarrar até depois da reunião do conselho? Beckett olhou para a foto, sua expressão mudando de confusão para raiva. Onde você conseguiu isso? Isso importa? Maya desafiou. É real? Sim, eu jantei com Vanessa na sexta à noite, admitiu Beckett, mas não é o que parece. Parece um jantar íntimo com sua ex-noiva, disse Maya, lutando contra as lágrimas. Ao me dizer que você estava se preparando para sua reunião do conselho. Eu estava, insistiu Beckett. Vanessa solicitou a reunião. Ela disse que queria discutir um compromisso antes da segunda-feira. Pensei que poderia raciocinar com ela, apelar para qualquer decência que ela tenha deixada. E segurando a mão dela fazia parte dessa estratégia? Maya perguntou amargamente. Eu não estava... Beckett olhou para a foto novamente. A realização da realização. Isso é manipulado. Estávamos naquele restaurante sim, mas eu nunca segurei a mão dela. Ela tentou alcançar a minha e eu me afastei. Explicação conveniente, disse Maya, recuando quando tentou tocar o braço dela. É a verdade, insistiu Beckett. Maya, depois de tudo o que compartilhamos ontem, como você pode acreditar que eu faria isso? Não sei mais em que acreditar, admitiu Maya, sua voz quebrando. Um repórter chegou ao café hoje. Ela disse que você e Vanessa estão se reconciliando a tempo da reunião do conselho. É exatamente isso que eles querem, disse Beckett com urgência. Você não pode ver? Eles estão tentando fazer uma cunha entre nós. Alexander e Vanessa farão qualquer coisa para conseguir o que querem. Maya queria acreditar nele. A sinceridade em seus olhos, a dor em sua voz, tudo parecia tão real. Mas a foto em sua mão parecia evidência irrefutável. Eu preciso de tempo para pensar, disse ela finalmente. Eu não posso fazer isso agora. Maya, por favor. Beckett pegou ela novamente. Deixe.
Me explicar tudo, venha comigo para a fazenda. Sem interrupções, sem repórteres, sem fotos manipuladas. Ela hesitou. Parte dela queria fugir, proteger-se de mais dor. Mas uma parte mais forte, lembrada ontem, a verdade que ela viu, em seus olhos, a conexão que eles compartilharam. Uma hora, ela concedeu. Para explicar, o caminho para a fazenda estava tenso, os dois em silêncio, com seus próprios pensamentos. Maya olhou pela janela, tentando entender tudo. Beckett agarrou o volante com muita força, ocasionalmente olhando para ela com preocupação nos olhos dele. Quando eles chegaram, Maya ficou surpresa ao ver outro carro na garagem, um elegante Mercedes preto que ela não reconheceu. Você está esperando alguém? Ela perguntou. Beckett franziu a testa. Não. Quando se aproximaram da casa, a porta da frente se abriu e Vanessa saiu na varanda, vestida casualmente em jeans e uma blusa de seda. Ela sorriu quando os viu, olhando completamente em casa. Lá está você, querida. Ela ligou para Beckett. Eu estava me perguntando o que o manteve. Maya sentiu como se tivesse sido um soco no estômago. Ela se virou para Beckett, procurando seu rosto em busca de sinais de traição. O que ela viu foi fúria. O que você está fazendo aqui, Vanessa? Ele exigiu, sua voz fria como gelo. Esperando por você, é claro. Vanessa respondeu sem problemas. Temos detalhes para finalizar antes de amanhã. Ela voltou sua atenção para Maya, estendendo uma mão perfeitamente bem cuidada. Você deve ser a garçonete. Eu sou Vanessa Morgan, noiva de Beckett. Maya não pegou a mão oferecida. Ex-noiva. Ela corrigiu em silêncio. Por enquanto, Vanessa sorriu. Mas as necessidades de negócios mudam as coisas, não, Beckett? Saia da minha propriedade, disse Beckett pisando entre eles. Agora, o sorriso de Vanessa endureceu. Não seja dramático. Nós dois sabemos como isso termina. O conselho se reúne amanhã e você precisa dos votos do meu pai. Sua pequena distração de fazenda serviu seu objetivo. Você me deixou com... Ciúmes provou seu ponto. Agora é hora de ser prático. A única coisa prática que estou considerando agora é uma ordem de restrição, respondeu Beckett. Como você chegou aqui? Você ainda mantém a chave de reposição no flower pot. Vanessa deu de ombros. Algumas coisas nunca mudam. Maya já ouviu o suficiente. Ela se virou e começou a voltar para o carro. Maya, espere. Beckett a chamou. Deixe-a ir, disse Vanessa em voz alta. Você se divertiu brincando com a ajuda. Hora de voltar à realidade. Maya continuou andando, mesmo quando ouviu Beckett discutindo ferozmente com Vanessa atrás dela. Ela chegou ao carro exatamente quando ele a alcançou. Maya, por favor, ele implorou. Isso é exatamente o que eles querem. Eles estão tentando afastá-lo de mim. Está funcionando, disse Maya, lágrimas escorrendo pelo rosto agora. Eu não posso fazer isso, Beckett. Não posso competir com o mundo dela ou fazer parte desses jogos. Não é um jogo para mim, insistiu Beckett, pegando as mãos nós. Não estou reconciliando com Vanessa. Prefiro perder a empresa do que perder Lu. Você não quer dizer isso, disse Maya. Essa empresa é sua vida, seu legado de família. Foi, concordou Beckett. Até uma garçonete derramar café sobre mim e me fazer lembrar quem eu realmente sou. Da varanda, Vanessa gritou. Os papéis de pré-up estão lá dentro, Beckett. Os advogados do papai os desenharam ontem. Tudo pronto para sua assinatura. Maya afastou as mãos da de Beckett. Leve-me para casa, por favor. A derrota nos olhos dele quase quebrou seu coração, mas ela se preparou contra isso. Este era o mundo dele, cheio de manipulações, peças, de poder e apostas muito altas para alguém como ela. O caminho de volta à cidade era ainda mais silencioso do que antes. Quando chegaram a seu apartamento, Maya saiu rapidamente. Vou pegar meu carro outra vez, disse ela, sem encontrar os olhos dele. Maya, a voz de Beckett a impediu. Amanhã, após a reunião do conselho, irei ao café. Aconteça o que acontecer com a empresa. Meus sentimentos por você não mudarão. Ela assentiu uma vez, não confiando em si mesma para falar, e correu para dentro. Naquela noite, Maya mal dormiu. Toda vez que fechou os olhos, ela via o sorriso triunfante de Vanessa. Ouvia sua voz confiante, reivindicando Beckett como sua. A parte racional dela
Sabia que a explicação de Beckett poderia ser verdadeira. Isso foi tudo uma manipulação de Vanessa e Alexander para separá-los antes da reunião do conselho. Mas a parte assustada dela, a parte que se lembrava de ter sido informado de que não era suficiente pelo último homem que ela amava, não pôde deixar de se perguntar se Beckett escolheria sua empresa no final. Alguém poderia realmente se afastar de bilhões de dólares e um legado familiar para uma garçonete com um sonho de loja de flores. Segunda de manhã chegou com céu cinza e uma garoa constante que combinava com o humor de Maya. Ela foi trabalhar mecanicamente, derramando café e recebendo ordens com nenhuma de seu calor habitual. Ele estará aqui, Doris assegurou. Por volta do meio-dia, assistindo Maya verificando a porta pela 100ª vez. A reunião do conselho deveria terminar às 11, disse Maya, tentando parecer indiferente. Está tudo bem. Ele fez sua escolha. À 1h, a porta do café se abriu e Maya olhou para cima, esperançosamente. Mas era apenas a transportadora de correio balançando chuva de seu chapéu. Às 2h, um elegante carro da cidade parou do lado de fora e o coração de Maya saltou. Mas era apenas um empresário parando para um almoço tardio. Por 4 anos, Maya havia desistido da esperança. Ela se moveu por suas tarefas mecanicamente, dizendo que era melhor assim, mais limpo, menos doloroso a longo prazo. Pouco antes das 5, quando ela estava limpando uma mesa na janela, um movimento do lado de fora chamou sua atenção. Um homem estava subindo a rua na chuva sem guarda, chuva sem casaco. Seu terno caro estava encharcado, os cabelos estampados na testa. Beckett Maya congelou, observando enquanto se aproximava do café. Quando ele chegou à porta, parou, olhando pelo copo até encontrá-la. A emoção crua em seu rosto fez a fôlego. O sino gingou quando ele entrou, a água pingando no chão. Os poucos clientes restantes encararam enquanto ele caminhava diretamente para Maya, parando pouco antes de tocar lá. Você está encharcado, ela disse estupidamente, seu coração batendo. Eu andei do escritório, explicou ele. Precisava limpar minha cabeça. São 10 milhas, disse Maya, chocado. Vale a cada passo, respondeu Beckett, um pequeno sorriso rompendo sua expressão séria. A reunião do conselho, Maya começou incapaz de fazer a pergunta diretamente. Acabou, confirmou Beckett. Nós votamos. E? Maya prendeu a respiração. E eu perdi, ele disse simplesmente. O pai de Alexander e Vanessa carregou a maioria. Eles estão dividindo a empresa. Ele recebe a divisão química e as operações internacionais. Eu mantenho a iniciativa agrícola sustentável e a distribuição doméstica. Sinto muito, Maya sussurrou, sabendo o quanto deve doer perder metade do que ele construiu. Não seja, Beckett a surpreendeu pegando as mãos. Pela primeira vez em anos sinto-me livre. Mas sua empresa ainda é meu. Beckett terminou. A parte que mais importa para mim de qualquer maneira. A parte do qual meu avô ficaria orgulhoso. Maya procurou seu rosto. Você está realmente bem com isso? Estou melhor do que ok, Beckett garantiu a ela. Eu percebi algo hoje, sentado naquela sala de reuniões assistindo Alexander e Vanessa, celebrando sua vitória. Eles podem ter o dinheiro, os jogos de poder, a política corporativa. Não quero mais essa vida. O que você quer? Maya perguntou, dificilmente ousando esperar. Isso, disse Beckett, gesticulando ao redor do café. Uma vida simples, trabalho honesto. Alguém para compartilhar com quem me vê por quem eu realmente sou. Ele estendeu a mão no bolso e puxou uma pequena bolsa de couro desgastada. Não, uma caixa de joias de veludo, mas algo muito mais pessoal. Estes eram da minha avó, explicou ele, abrindo a bolsa para revelar um par de alianças simples de ouro. Ela e meu avô se casaram por 60 anos. Eles cultivaram essa terra juntos, criaram uma família, construíram algo que durou. Esse é o legado com o qual me preocupo agora. O coração de Maya trovejou em seu peito, enquanto Beckett caiu em um joelho, ali no chão do café, a água ainda pingando de suas roupas. Maya Clark, disse ele, sua voz estável e com certeza. Eu sei que isso é rápido.
Eu sei que temos muito a aprender um sobre o outro, mas nunca tive mais certeza de nada na minha vida. Eu te amo. Quero construir algo real com você. Não mansões ou empresas, mas uma vida, uma família, uma casa. Ele estendeu uma das faixas de ouro simples. Você quer se casar comigo? O café ficou completamente em silêncio. Até Doris foi congelado atrás do balcão, coffee pot suspenso no ar. Maya olhou para Beckett, esse homem que havia andado a 10 quilômetros na chuva para propor a ela com o anel de sua avó depois de perder metade da companhia dele. Esse homem que tinha visto algo especial nela a partir do momento em que havia derramado café por todo o seu terno de $1000. Sim, disse ela, sua voz quebrando uma risada enquanto as lágrimas derramaram suas bochechas. Sim, vou me casar com você. Beckett deslizou o anel no dedo. Era um pouco grande demais, mas Maya não se importava. Ele se levantou e a puxou para os braços, beijando, a quando o café entrou em erupção de aplausos e aplausos. Eu te amo. Maya sussurrou contra seus lábios. Mas você está molhando meu uniforme. Beckett riu, o som alegre e livre. Preço. Pequeno para pagar pelo mais belo acidente da minha vida. 6 meses depois, em um dia perfeito de outono, Maya e Beckett se casaram no jardim da fazenda. Ela carregava flores silvestres que havia crescido e eles trocaram votos sob um arco de rosas e era que Maya havia projetado. A lista de convidados era pequena, apenas amigos e familiares próximos, com Doris orgulhosamente sentado na primeira fila. A loja de flores de Maya estava em construção na cidade, financiada não pelo dinheiro de Beckett, mas por um pequeno empréstimo de negócios que ele a ajudou a garantir. Ela insistiu em construí-lo com seu próprio crédito e reputação. É o seu dia de folga. Beckett a lembrou naquela manhã, encontrando-a ajustando flores ao redor do jardim. A florista não deveria trabalhar em seu próprio casamento. Estes não são funcionários, respondeu Maya, aprimorando uma flor. Estes são amor. Enquanto dançavam sua primeira dança como marido e mulher, Beckett a segurou por perto. Algum arrependimento? Ele murmurou em seu ouvido. Maya pensou no caminho, que os levou aqui, desde um derramamento de café até esse momento. Ela pensou no mundo corporativo, que ele havia deixado parcialmente para trás, para se concentrar na agricultura sustentável que amava. Ela pensou no pequeno apartamento acima de sua loja de flores em breve, onde eles moravam enquanto reformam a casa da fazenda. Nenhum único, ela respondeu com sinceridade. Embora eu lamenta arruinar esse terno. Beckett riu, girando, sob as luzes cintilantes atravessadas pelo jardim. Melhores $1000 que já perdi. Em uma colina com vista para a celebração, um carro elegante estava estacionado nas sombras. Lá dentro, Vanessa assistiu o casal feliz com olhos amargos. Eles parecem nojentos felizes, disse ela ao homem mau ao lado dela. Por enquanto, respondeu Alexander, estudando os relatórios financeiros em seu tablet. Mas a mudança do mercado, a divisão sustentável de Beckett está superando nossas operações químicas 3-1. O conselho está fazendo perguntas. Então encontramos uma maneira de detê-lo. Vanessa deu de ombros. Nós sempre fazemos. Não desta vez, disse Alexander, surpreendendo-a. Eu terminei de lutar com meu irmão. Talvez seja a hora de aprender. Com ele. O que você está dizendo? E Vanessa exigiu. Alexander desligou o tablet e começou o carro. Estou dizendo parabéns ao casal feliz e adeus a você, Vanessa. Alguns jogos não valem mais a pena jogar. Enquanto ele se afastou, deixando Vanessa esputando indignação na beira da estrada, Alexander sentiu um peso levantando seus ombros. Amanhã ele ligaria para Beckett. Desculpar-se. Veja se restava algo para salvar entre eles. De volta à recepção, felizmente inconsciente do drama na encosta, Maya e Beckett balançaram a música, cercada por amigos e flores, e a promessa de um futuro construído sobre honestidade, simplicidade e amor. Você sabe, disse Maya, olhando para o marido, para um derramamento de café, isso acabou muito bem. Beckett sorriu, pressionando a testa para a dela. Os melhores acidentes são os que mudam tudo. E quando as estrelas saíram acima da fazenda, que estava em sua família há gerações,
Beckett sabia que o legado que ele estava construindo agora, com Maya ao seu lado, valia mais do que todas as empresas do mundo. Foi preciso um derramamento de café para mostrar a ele o que realmente importava, e ele não mudaria uma única gota. O fim.